Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma aula do projeto EducaZ, do bloco Alinhadores e Aligner. Sempre bom lembrar, essas aulas ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. Clica aqui no slide, por favor. Elas ficam disponíveis... Não, clica no slide, preciso passar o slide. Elas ficam disponíveis no nosso canal no YouTube e no nosso portal do Meu EZ, quem for credenciado da Aligner. Todas as aulas estão lá, inclusive a aula que a gente teve especial, quarta passada, junto com a nossa financeira parceira, a Capim, que a gente fala bastante sobre valores, como orçar para o paciente. Essa aula não está disponível no YouTube, só está disponível dentro do nosso portal, mas todas as outras aulas, que são mais técnicas, estão disponíveis lá. Bom, o tema de hoje, gente, é início de tratamento com alinhadores. O que a gente tem que fazer na consulta inicial? Depois que a gente já pediu o tratamento, fez a aprovação do planejamento, chegou o box de alinhador para a gente vai começar o tratamento com o paciente. Olha, nessa consulta inicial eu tenho uma ordem de coisas que eu faço e essa ordem ela tem um porquê. Porque eu faço cada uma dessas coisas. A ordem é assim, primeira coisa que eu vou fazer vai ser apresentar o vídeo com a previsão de tratamento para o paciente, ok? Vocês vão ver aqui no Meu EZ a gente tem uma aba específica só para você mostrar o vídeo para o paciente, que não aparece os valores nem nada. E eu sempre faço isso porque é um motivador, né? A pessoa fez um investimento, começou o tratamento, pagou, já está na consulta, é a hora que finalmente vai tudo começar. Então, às vezes começar já instalando a taxa, mexendo na boca dela, ela pode ficar, já é uma parte mais negativa. Então eu sempre gosto de dar uma levantada na moral, já mostrando o vídeo inicial na hora da consulta. O vídeo inicial não, desculpa, o vídeo do planejamento no primeiro momento da consulta, que a pessoa já fica, pô, que legal, meu dente vai ficar assim e tal, fica animada. E aí, a primeira coisa depois que eu vou fazer vai ser testar o primeiro alinhador na boca do paciente. Isso é muito interessante para eu ver como que está a retentividade do alinhador antes de eu colocar os atáchimos. Porque, por exemplo, se eu fazer um attachment de uma forma errônea, com muito excesso, não remover o excesso, ou não encaixar a guia de attachment direito, pode ser que meu alinhador não encaixe depois. Só que aí eu não vou saber se é um problema do attachment que eu fiz ou algum problema do meu alinhador, do escaneamento, algum problema assim. Então, eu primeiro testo o alinhador para depois, se eu tenho um problema, eu vou saber que é o attachment. Colo todos os attachments, faço os desgastes interproximais. Se ter botão, eu colo o botão. E aí, eu coloco o alinhador na boca do paciente, já instalado, colocado com os attachments, com os desgastes. Feito isso, eu vou treinar a colocação, o colocar e tirar com o paciente. Isso é uma coisa muito importante fazer, a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Porque já aconteceu de um paciente ir para casa, tentar tirar o alinhador, não conseguir, ter que voltar ao consultório. Então eu sempre treino com ele. Eu gosto de fazer o comparativo, que é que nem colocar e tirar lente de contato. A pessoa quando vai no oftalmologista, ela coloca a lente de contato, é um perrengue, é difícil, dá nervoso. Depois de um certo tempo usando, ela já se acostuma, já pega o jeito e não tem mais dificuldade nenhuma. Okay? E aí eu apresento o box para o paciente, mostro como é que ele vai limpar os alinhadores, e passo todas as recomendações com a ajuda dos vídeos. Vou falar mais ou menos como é que eu faço cada uma dessas partes. Primeiro, o vídeo do planejamento, eu sempre falo nisso do credenciamento. Cara, é um recurso muito legal. Pra gente é só interessante a gente ver o planejamento, a gente está acostumado a ver várias formas de planejamento, mas pro paciente ter um vídeo de como vai ser o tratamento da boca dele é super interessante. Ele fica, ele pega, ele mostra pro vizinho, ele mostra pro amigo, ele mostra pro familiar, e ele fica lá vendo como é que é a movimentação, é uma coisa super positiva para a moral do paciente durante o tratamento, se ele vai ficar animado, se ele vai ficar triste. Ele ter aquele vídeo ali é uma coisa que eu vejo muito bom. Inclusive, no Meu EZ, a gente teve o trabalho de fazer aqui uma aba específica para a apresentação do tratamento. Nessa aba, você tem só o vídeo para você passar para o paciente, você pode clicar nesse botão aqui para colocar ele em tela cheia, e o relatório de tratamento para você baixar, que é onde tem todas as instruções do que você tem que fazer. Logo aqui embaixo, a gente também tem um botão compartilhar,
que você clica ali e você envia você envia um e-mail com o vídeo do paciente para o e-mail do paciente. Você vai ver que várias pessoas vão perguntar: ah, Vitor, pô, eu queria esse vídeo, você pode me enviar? Aí a gente criou uma facilitação ali para chegar mais fácil pro seu paciente, ok? Feito isso, eu vou colar os attachments do paciente, eu vou mostrei o vídeo para ele, né? Encaixei o primeiro alinhador na boca, e aí eu vou colar os attachments no paciente. A gente fala bastante sobre os attachments no credenciamento, mas é sempre lembrar alguns pontos clássicos. Para a gente colar os attachments, a gente precisa de uma guia de attachment, que é o alinhador 00, o alinhador que ele vai estar dentro do saquinho 0 no seu kit. Esse alinhador ele tem uma espessura diferente, de 0,5, para ficar mais fácil de colocar e tirar. O guia ele é um alinhador totalmente passivo. Você pode até achar estranho, porque você fala, pô, quando eu coloco na boca do paciente, o paciente às vezes já reclama do guia, fala que já está apertando, etc. Isso é normal, isso não significa que tem uma movimentação embutida. É porque como o processo de plastificação tem pressão positiva, o alinhador ele é muito retentivo. Então, se você botar qualquer coisa que não tenha movimentação embutida, mas que seja retentiva, que encaixe com bastante força na boca do paciente, ele vai sentir ele vai sentir uma dor, ele vai sentir uma ativação ali no dente, mas é uma pressão que não gera movimentação, porque está empurrando o dente de todos os lados. A quantidade e a forma dos attachments vai variar de acordo com a necessidade de movimento. No nosso curso avançado, a gente explica cada um dos movimentos e quais movimentos precisam ou não de attachment e por quê, ok? Mas só fica tranquilo que para o seu caso de alinhador que você pede, a gente já vai mandar todos os attachments, você não precisa se preocupar em dizer onde tem que ter ou onde não tem que ter attachment. Claro, se você tem uma preferência, a gente vai obedecer a sua conduta, ok? A gente tem uma regra na empresa que é que a colagem dos attachments tem que ser feita na consulta inicial do tratamento. Por isso que o alinhador 0 sempre é guia de attachment. Então, sempre que você estiver começando o tratamento, vai ser o momento de colar attachment, não no meio de uma movimentação. Clica aqui no slide. Show. Esses são os attachments que a gente usa. A gente usa basicamente esses 5. A barra horizontal e a barra vertical até já mudaram um pouquinho de formato, já não é mais esse. Mas a princípio a gente vai usar basicamente as barras para ter mais controle de raiz em movimentos mais de corpo, e a barra horizontal quando a gente quer aumentar a retentividade. Extrusão quando a gente quer fazer extrusão, tipping de raiz quando a gente quer fazer tipping de raiz, e rotação quando a gente quer fazer muita rotação posterior. Lembrando que a rotação posterior é um movimento difícil de ser feito com os alinhadores, e quando a gente tem 12 graus ou mais, a gente coloca um attachment desse de rotação. Tá? Vou passar um videozinho aqui rapidinho mostrando como que é a colocação desses attachments. É bem simples. Você vai ter a guia de attachment, mas você não vai querer colocá-la inteira na boca do paciente, porque isso dificulta trabalhar. Você vai querer recortar e trabalhar ela com pedaços. Ah, Vitor, posso usar ela inteira? Pode. Eu não recomendo, mas eu acho mais fácil assim de manusear. No exemplo, a gente tem attachment nos elementos 45 e 44. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar um pouquinho de vaselina na parte interna desses casulos. Você vai ver que tem tipo um excessozinho que é onde você vai preencher com resina. Eu gosto muito dessa resina Z100, porque ela é barata, tem uma boa resistência, tem um bom nível de carga e ela é extremamente fluida. Você aperta ela e ela escoa bem para os lados. Excelente para uma coisa que a gente quer usar, por exemplo, no caso do attachment, que eu quero que ela acomode bem naquele casulo determinado pela minha guia. Uma dica que eu dou é sempre você fazer esse preparo dos attachments com muita calma. Muita calma. Eu sempre faço antes do paciente chegar, por exemplo. Eu sempre faço antes do paciente chegar. Porque aí eu tenho meu tempo, não deixo com muito excesso, deixo que a resina fica bem apertadinha e eu guardo as guias de attachments prontos dentro da Easy Case. Assim, na hora da consulta, não tem desespero, eu posso focar 100% na boca do paciente. Na boca do paciente, eu vou ter que fazer um condicionamento adesivo normal, começando pelo condicionamento ácido, usando ácido fosfórico 37,5%, normal, e vou
E uma dica é fazer que nem no vídeo, de condicionar só na área que vai ter o atáchimo. Não fazer um condicionamento total, né, da face inteira, porque isso dificulta de tirar o excesso depois. Sempre ele trabalha com campo isolado. Quando tem muito atáchimo, eu gosto de usar um spandex, facilita. Quando não, eu uso bastante rolete de algodão. Vamos fazer o condicionamento com adesivo. Aqui tem que usar um adesivo, você está colando em esmalte, né? Um adesivo que funcione para colar em esmalte. Você pode usar um de dois passos, só o terceiro passo do adesivo. Faz a polimerização do adesivo antes de colocar a guia. E esse é o momento mais importante da colocação da atáchimo, a hora que você encaixa a guia na boca. Encaixou a guia, você vai ver que ela tende a se expulsar um pouquinho, porque tem uma coisa ali que você está pressionando para aquilo ter fluidez e encaixar, para que isso ter fluidez e encaixar direitinho. Então essa guia tende a sair. Sempre que você for fazer a polimerização, você tem que apertar bem a guia, segurar bem a guia enquanto você está fazendo polimerização. Faz a polimerização inteira, por 20 segundos. Na hora que você for tirar a guia, você vai ver que tem uma resistênciazinha, não é fácil de tirar ela. Depois você vai remover o excesso dos attachments. Eu sempre tento remover primeiro com uma espátula, ver se ele não estiver grudado. Depois eu entro com uma broca carbide e eu passo em volta do attachment com toda a calma do mundo para tentar remover esses excessos. Quanto mais limpinho o seu attachment, melhor vai ser para o tratamento, ok? Então, só para lembrar os passos aqui devagarzinhos, recorta a guia de attachment deixando um dente de cada lado, de folga. Aqui no slide diz 2. 2 pode deixar também, mas eu acho muita coisa, um dente é o suficiente. Lubrifica a placa com vaselina, isso é muito importante, porque o que acontece? Se você não lubrificar a placa com vaselina e você errar no condicionamento ácido, por exemplo, ou colocar pouca resina, você vai polimerizar a resina e a resina, em vez de grudar no dente, vai grudar na placa. Como você não colocou vaselina, na hora que você for tentar tirar a resina da placa, ela vai estar extremamente encaixada ali. E aí você pode rachar ou quebrar esse seu guia de attachment. Por isso, sempre lembre de dar uma lubrificada com vaselina, ok? E você coloca a resina nas cavidades referentes ao dente. Na literatura, não existe consenso em qual marca ou categoria de resina que seja melhor. A gente usa e recomenda as seguintes, ok? Tem aqui tem opções mais baratas e opções mais caras. Obviamente, opções mais caras você vai ter uma resina com uma qualidade melhor, mas você pode ter uma resina com uma qualidade melhor, mas obviamente tem um custo a mais. Eu dei aqui a opção sempre de uma resina composta normal e de uma resina flow. A resina flow, você não pode usar qualquer resina flow. Resina composta você basicamente pode usar qualquer uma. Desde que seja uma resina com um bom teor de carga e que seja estética, né? Você não quer uma resina muito opaca, você quer uma resina com uma certa translucidez. Se você for usar resina flow, você tem que usar uma resina flow de característica específica. Por exemplo, você pode usar a Filtech Bulk Flow da 3M, você pode usar a Grandioso Heavy Flow da Volco, que a gente inclusive vende no nosso site, na EasyDoc. E você pode usar o Palis Flow, que ela tem um percentual mais alto de carga. Eu já usei o Palis Flow, ela tende a quebrar um pouquinho, não aconteceu de quebrar um ou dois attachments, mas é uma opção bem barata. Se você quiser um material de mais alta qualidade, eu recomendo a Grandioso Heavy Flow. E se você vai usar resina composta, que dá mais trabalho de colocar na guia, é mais trabalhoso, tente usar a Z100, é uma boa recomendação, ou a Palfic LX5 é uma resina que eu uso também bastante para fazer os attachments. Vamos lá. Na hora que você for fazer o attachment, tem que se preocupar muito em deixar um volume correto, em paralelo ao final do casulo. Se for errar, erra para mais. Porque se você colocar menos resina do que o necessário, o attachment não vai grudar. Se você botar mais resina do que o necessário, você vai só escoar muita resina e você vai ter bastante trabalho para tirar depois. Mas dá para tirar depois. Cuidado na hora que você for fazer o attachment, você tem que ter você tem que certificar que só o attachment só o attachment que está presente ali, porque geralmente quando a gente coloca a guia de attachment e a resina escoa, fica quase que uma faceta, fica um carimbo de resina aderido ao resto da face do dente. E você quer tirar isso, porque todo esse excesso de resina que não é o attachment, não é a anatomia dita naquele casulo,
é a má adaptação do alinhador. E quanto mais má adaptação do alinhador, menor previsibilidade o nosso movimento vai ter. Portanto, a anatomia dos attachments é extremamente importante para um resultado, mais previsível. Ok? Na boca, a gente vai fazer o ataque ácido, que nem vocês viram no vídeo, lavar, secar, aplicar o adesivo e polimerizar e levar a guia de colagem em boca, pressionando o plástico por oclusal e na cervical com o próprio fotopolimerizador por 20 segundos. Ok? Aqui tem um quadrozinho de tudo que tem que fazer, mas eu já mostrei bastante. E uma coisa interessante, você lembra que eu falei para vocês sobre a retentividade? De quanto vocês, de que se você tem que testar antes para ver se você tem algum problema? Quando a gente tem uma boca com muito attachment, o que acontece? Pode ser que antes de você colocar os attachments esteja encaixando legal o alinhador, mas depois que você coloca os attachments, o alinhador fica muito retentivo, fica difícil de tirar. Nesse caso, o que você vai fazer? Você pode diminuir um pouquinho a retentividade do attachment. Todo attachment tem um formato que nem esse, que ele é meio para fora. Esse, por exemplo, seria um attachment de extrusão. Você colocou, sentiu que a placa está muito retentiva depois que você colocou os attachments, você pode fazer um desgaste, mas você tem que fazer um desgaste de cima para baixo, tirando a altura do attachment. Você não pode comer ele pelas bases ou arredondar ele inteiro. Quanto mais reto um attachment, melhor. Mas se você for tirar, tira de cima para baixo. Ok? Aqui são algumas brocas que eu recomendo para você fazer essa limpeza final. Eu uso a broca carbide esférica, acho que se aproximar agora fica melhor. Vou trocar para a tela aproximada. Aí, show. Eu acho que eu gosto de broca carbide esférica, ela não arranha o esmalte, por isso que eu uso ela. É só você usar bem devagarzinho. Tem também broca multilaminada na Microdontia, é uma boa opção. Tem a ponta Shofu, da ponta Shofu de acabamento. E aqui tem uma outra opção de um material de mais alta qualidade, é uma broca carbide multilaminada da Comet, que tem uma alta precisão, é muito interessante e não vai arranhar o esmalte. Isso aqui segue o raciocínio. A mesma broca que você usa para remover o excesso da resina quando você tira o aparelho, é a broca que você vai usar para remover o excesso do attachment. Show! Se você quebrar um attachment depois, a gente vai falar disso na próxima aula. Mas é importante já falar disso na aula da consulta inicial pelo seguinte. Se você quebrar um attachment depois, você vai precisar ainda da guia de attachment. Portanto, não jogue a guia de attachment fora depois que você usar. Guarda lá bonitinho junto com a ficha do paciente. Ok? Bom, e outra coisa que eu vou fazer depois de fazer os attachments é fazer os desgastes interproximais. Os desgastes interproximais, eles são muito importantes de serem feitos. Eles podem ser feitos com tira de lixa, disco interproximal ou um sistema reciprocante, tipo Profim. O strip ele tem que ser feito em toda a região proximal, sempre tentando reanatomizar o dente durante o processo. Isso é muito importante, gente. Se você não tenta reanatomizar o dente, fica duas faces muito paralelas se batendo. O que acontece? O dente, na hora que depois que ele junta, você não vai ter espaço direito para conseguir trabalhar com um disco Soflex, por exemplo, ou com uma tira de lixo, para você conferir a melhor anatomia. Então, faz o desgaste, depois de feito o desgaste, reanatomiza o dente. Eu sempre uso tira de lixa, disco e finalizo com Soflex, para as paredes ficarem bem arredondadas, ok? Se tiver muito strip, uma dica é começar sempre do posterior para o anterior, porque o posterior é mais difícil, aí você vai do mais difícil para o mais fácil. E quando for necessário fazer mais de 0,3, divide esse stripping. Você vai receber o relatório de tratamento. Anota ali, ó, esse stripping aqui eu já fiz, tem o 0,3. Risca, fala, falta fazer 0,15. Para você saber quanto que falta fazer ainda, ok? A maior dica sobre stripping é que o stripping ele tem que ser do começo ao fim do dente, ok? Se eu for fazer um stripping no dente, eu tenho que sentir esse stripping indo até a gengiva. Tinha um professor meu que ele é meio sádico, mas ele falava uma frase: todo stripping tem que sangrar, tem que encostar na papila.
Hoje eu não acho que precise sangrar, mas o que que eu faço? Toda vez que eu vou fazer um stripping, o meu maior medo é que isso aqui aconteça, que no final do dente ele não tenha terminado o stripping. E como que eu sei que ele foi até o final? Eu uso o meu calibrador e eu desço ele por todo ponto de contato. Eu tenho que sentir o meu calibrador encostando numa superfície mole e voltando, porque é assim que é a gengiva. Se eu sentir o meu calibrador travando em dente, e eu tenho que fazer força para puxar, ele fica travado ali, significa que eu não terminei meu stripping, que eu ainda preciso ganhar mais espaço. Porque quando está em duro, está em dente. Se você sentiu molinho, é porque você já está na gengiva, você conseguiu aquele diastema, né, até o final do dente. Ok? Uma dica que eu sempre dou no credenciamento é que, assim, tira de lixa de aço tem várias opções mais baratas, mas tem uma da Rórico, que quem vende é a Vilcos. Essa tira de lixa da Rórico é muito, 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 muito melhor que as tiras de lixas normais. Ela é muito, 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 muito mais cara. Ela é 5 ou 6 vezes o preço. Mas se você tem dificuldade, se você não gosta da sua tira de lixa que você usa, experimenta essa da Rórico aqui, que talvez você se surpreenda. Bom, quando eu vou fazer o stripping, eu sempre começo com a tira de lixa e depois eu uso o disco interproximal monofásico, ok? Sempre eu rompo o ponto de contato com a tira de lixa. Por quê? Porque o disco interproximal, ele não quebra ponto de contato, ele só aumenta espaço, mas ele não quebra ponto de contato. Depois que eu quebro o ponto de contato, é que eu entro com o disco. Quando você for escolher um disco para trabalhar, escolhe um disco monofásico, ou seja, que só corta de um lado. Ele tenha corte inteiro, não adianta ele ter corte só na periferia, tem muito disco que só corta na borda. Tanto faz ele ser normal ou ventilado, isso tem mais a ver com quando usa no laboratório de prótese, na boca não faz muita diferença. Sempre um disco longo para você poder você trabalhar com ele não pode ser muito curto. Eu vejo muito, vou comprar um disco pequenininho de 13 milímetros. Você tem que pensar, 13 milímetros, você só vai usar metade do disco. Você vai usar 6 milímetros de desgaste. Tem dente que é mais alto que 6 milímetros. Então você não vai conseguir usar esse disco até o final. Você tem que comprar um disco de pelo menos 18 milímetros. E eu sempre prefiro que ele seja para contra-ângulo. Eu acho mais fácil de manusear em boca. Ok? Os discos que eu recomendo tem o da American Burst, que ele é bom, mas ele corta nele todo, o diamante não é tão bom, quanto o da Coral Dent. A Coral Dent, ele tem uma opção muito interessante que é a não iatrogênica. E a parte de fora do disco, bem a bordinha, ela não tem diamante. Então é difícil de se ele resvalar, encostar em algum lugar, é mais difícil de você cortar a boca do paciente. Mas pode acontecer ainda, é menor. Tem alguns acessórios também que são interessantes, que tem esse protetor de disco para peça de mão. Eu já tentei trabalhar com ele, eu senti alguma dificuldade, mas alguns dentistas daqui falam que usam e que gostam. Isso aqui também é uma super opção, que é um prendedor de tiro de lixa. Se você não consegue usar bem a tiro de lixa no posterior, tem esse prendedor de tiro de lixa que você só coloca um pedacinho da tira de lixa, aperta e você consegue segurar nesse negocinho de metal que é bem mais fácil de usar. Tem uma opção super legal também, que é difícil de achar, ela é até mais disponível nos Estados Unidos, que é essa empresa chamada Quick Strip, que ela tem várias tiras de lixas que elas já vêm embutidas junto com uma pega de borracha muito, muito boa. Esse branquinho aqui, que é o separador, é uma tira de lixa de espessura finíssima e dentada, eu uso ele todo dia, ele é excelente. Às vezes a Dental Aragão tem, ela costuma ter um estoque variável disso, mas vale aí essa suposição, vale aí dar uma procurada, ok? Para fazer o stripping, qual é a sequência que eu recomendo para você? Começa com fio dental, passa o fio dental para você ver quão apertado está esse ponto de contato. Depois você usa a tira de lixa metálica para pelo menos quebrar o ponto de contato e você ter 0,1, ok? E depois que você passa e garante que você está com 0,1 até cervical, até o final do dente. Principalmente se for um daqueles dentes muito juntinhos.
Depois que você estabeleceu pelo menos 0,1 na tira de lixo, começa com disco de lixo interno para você fazer esses desgastes maiores. Depois, finaliza o polimento com um Soflex para você fazer aquilo que eu falei no começo, de você garantir que esteja com uma anatomia bem suave esse dente, que ele esteja com... que ele não esteja aquela proximal reta com cara de stripping, deixa tudo bem arredondado, como se fosse um dente. Finaliza o processo. Mesmo que você aumente um pouquinho, por exemplo, você planejou ter 0,3 de IPR, o planejamento está pedindo 0,3 de desgaste interproximal ali. Você fez 0,3, e depois você está com medo de passar o disco Soflex e aumentar um pouco esse espaço pedido, não tem problema. É preferível que você deixe o dente numa anatomia favorável, com um pouco mais de espaço, do que o contrário. Sempre que você vai fazer o desgaste interproximal, você precisa mensurar os espaços com auxílio desse material, que é o calibrador interproximal. Se você quer trabalhar com alinhadores, você precisa disso, porque muitos casos usam desgaste interproximal, muitos casos têm IPR. Então, você vai precisar quantificar esse IPR, por isso você não vai precisar só de um desses, você vai precisar de vários, até para você ter fluxo. Quando você estiver fazendo desgaste com os discos, você tem que se preocupar com algumas coisas. Primeiro, você tem que ter uma rotação baixa, você não pode ter com esse disco correndo muito alto. Outra coisa, tá vendo aqui na foto que no caminho do disco tem os meus 2 dedos? Eu sempre boto os dedos na frente do lábio do paciente. Por quê? Eu prefiro cortar o meu dedo do que o lábio do paciente. 2, eu vou sentir o disco encostando no meu dedo e eu vou parar. Eu não vou sentir o disco encostando no lábio do meu paciente e eu posso machucar mais do que eu estou pensando. Então, sempre coloca os dedos na frente. Faz uma face de cada vez, por isso que eu falo, compra um disco e corta de um lado só. Se o seu disco corta dos 2 lados, pode ser muito destrutivo esse dano. Às vezes você quer fazer um desgaste mais estético. Você quero desgastar mais o lateral, porque o lateral está grande. Se você tem um disco que corta nos 2 lados, você não vai conseguir. E sempre lembre, sempre comece pela lixa. Porque, como eu falei, o disco, quando ele encontra alguma coisa dura, ele vai bater aqui e ele vai resvalar para frente ou para trás. Ok? Para o calibrador que eu falei, a gente não tem muitas opções baratas, mas a Coral Dent vende, mas daqui a pouco a gente vai vender no nosso site da EasyDoc o nosso calibrador. A gente só está terminando algumas licenças, mas você já pode comprar ele na EasyAligner como um adicional do seu pedido. Ok? Beleza, então a gente vai colocar no final da aula eu vou falar sobre como coloca botão e elástico, ok? É uma outra coisa também que a gente vai abordar hoje, mas na maioria dos casos a gente não vai colocar, né? Só em alguns casos específicos. Depois que a gente colocou os attachments, fez os desgastes interproximais, a gente finalmente coloca o alinhador número 1 na boca do paciente para colocar, para deixar ele lá fazendo uma ação. Geralmente, quando você vai colocar o alinhador 1, a maioria dos pacientes reclama de dor. Coloca o alinhador e fala, nossa, tá apertado, ou tá incomodando, etc. É normal. Eu tenho uma frase clássica que eu sempre falo assim pro meu paciente. Hoje, isso na consulta inicial, hoje é o pior dia do tratamento. O dia que você coloca o alinhador é o pior dia do tratamento. Dali pra frente é só melhora. Porque o cara tá se acostumando com uma coisa nova, você manipulou a boca dele para fazer ali desgaste, para fazer attachment. Então ele, tá mais incomodado, ele não tá com uma ideia de ser uma coisa tão tranquila. E, tá fazendo pressão, o dente ele tá na inércia e aí você começa a fazer pressão, pressionar o ligamento periodontal, inflamação, e aquilo tudo vai aumentar o nível de dor desse paciente. Portanto, sempre fale isso, cara, o primeiro dia é o pior dia do tratamento de alinhador. Dali pra frente é só melhora, ok? Nesse momento, eu gosto de colocar o alinhador e eu gosto de deixar ele 3, 4 minutinhos ali com o alinhador na boca, enquanto eu faço outra coisa. Às vezes eu saio do consultório, pego um café, vou ver alguma coisa num outro paciente, aí volto. E ele sempre fala, não, já me acostumei um pouquinho, já tá um pouquinho melhor. Porque na hora que ele colocar, ele sempre vai achar muito que
ele sempre vai tomar um susto. Não sempre, né? Tem gente que coloca e fala, pô, moleza. Mas tem gente que coloca e sente um pouco de desconforto. Mas, cara, se você esperar 3, 4, 5 minutinhos, ele já não é mais aquele pandemônio todo. É só na hora que coloca, tem gente que se incomoda um pouquinho. Depois, você tem que treinar esse cara colocar e tirar o alinhador. Eu sempre faço assim, coloco o alinhador superior, inferior, vou lá, faço, tomo um café, volto, eu falo assim, show, quero que você tire o alinhador para mim agora. Aí eu explico para ele, ó, você vai tirar de trás para frente. Aí o cara tenta, se ele não conseguir, eu boto o espelho na mão dele, tiro para ele, vou e falo, ó, agora você vai colocar para mim, coloca o primeiro encaixando na frente. Aí o cara coloca, pô, show. Agora tira, ele vai lá e tira. Eu fico com ele até ele conseguir tirar e colocar. Em hipótese nenhuma, eu libero o paciente para casa sem ele ter colocado e tirado na minha frente. Ok? Para colocar o alinhador, a dica sempre é encaixa pela frente, pressiona os dentes da frente e depois você vai pressionando atrás, ok? Encaixa na frente e depois vai pressionando atrás. Pode até morder o Easy Push para conseguir empurrar um pouquinho mais na hora de pressionar. Para tirar, você vai fazer o contrário, ok? Você vai tirar de trás para frente, ok? Sempre pensa como se você estivesse destacando, eu uso esse termo, eu falo, ó, tirou lá atrás e vai destacando o alinhador para frente. Porque ajuda. Às vezes o cara não consegue tirar de um lado e tal. É bom, melhor seria se ele tirasse de um lado, do outro lado e fosse destacando. Mas às vezes ele não consegue tirar do outro lado, só consegue tirar de um lado, não tem problema. Tira de um lado e vai indo devagarzinho. O que ele não pode fazer é pegar o final do alinhador e ir torcendo, 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 que aí você pode danificar o plástico nessa situação. Ok? Tem muita gente que às vezes tem dificuldade de colocar o primeiro alinhador na boca do paciente. Qual é geralmente o motivo que isso pode estar acontecendo? O alinhador, de forma geral, ele tende a expandir as arcadas. A gente faz muito planejamento expandido. E quando a gente expande, repara aqui, ó, encaixei na frente e aqui atrás ele fica fletido para fora, porque o dente está numa posição mais para, o alinhador está numa posição mais para fora do que o dente. Vou tocar aqui o vídeo de novo. Você vai ver que no momento que ele encaixa o alinhador para frente, flete para fora a placa. E aí o que a gente tem que fazer? Ó, pegar o alinhador e encaixar para dentro e para baixo. Fazer um movimento com a mão rodando. Bota a câmera em mim. Encaixou aqui na frente, aí quando for pegar aqui atrás, ó, vai empurrar para dentro e para baixo. Isso, cara, resolve muitos dos problemas de primeiro encaixe. Ok? Beleza, então treino o cara de colocar e tirar o alinhador e aí depois eu mostro o box, mostro tudo que ele está ganhando no tratamento. Eu, Vitor, eu gosto de dar o box para o meu paciente. Eu pego os modelos, separo, deixo numa caixinha, eu compro geralmente uma caixinha a mais da Invisalign, você pode comprar quando você faz a aprovação, e eu guardo os meus modelos dentro da caixinha e dou o box para ele. Porque o paciente gosta do box, ele gosta de todas as coisas que estão relacionadas, é bonitinho, mostrar que tem easy case, mostrar que tem um clareador, mostrar que tem a escova, e tudo ali dentro daquele kit é uma coisa muito legal. Dou para ele o box e mostro tudo que vem e coloco dentro da sacolinha. E aí, por último, eu vou passar todas as recomendações e fazer a instrução de como higienizar os alinhadores. Eu sempre gosto de fazer uma comparação que nós, quando estamos trabalhando com um alinhador, a gente fica muito parecido com um médico. Que o médico, assim, o que o médico geralmente faz numa consulta, um clínico? Ele prescreve um remédio, ele te ouve, ele dá uma recomendação, ele fala um pouco sobre por que está acontecendo alguma coisa. E quando a gente está fazendo com o alinhador, muito do tratamento depende do paciente. Então eu passo a ter um papel muito maior de entender o meu paciente e passar bem as orientações do que ele deve fazer. Então nessa hora da consulta inicial, eu converso muito com o paciente sobre as instruções do tratamento.
quanto que ele tem que usar, quanto que ele não pode usar. Eu penso, pô, eu pergunto várias coisas. Você sai muito, você fuma, você toma muito café, ó, vai ter que tomar cuidado com isso, etc. Eu pego todas as recomendações que a gente passa no vídeo de consulta inicial e eu passo para esse meu paciente eu reflito isso muito na vida dele, para eu ter certeza que ele vai conseguir obedecer tudo direitinho. Eu não vou passar aqui para não me estender muito, mas a gente tem um vídeo chamado Instrução de Uso dos Alinhadores Easyline. Talvez vocês estejam até ouvindo o som aí enquanto tá tocando a live. Esse vídeo está disponível no site, ok? Sugiro vocês, se vocês não sabem disso, não têm acesso, vai lá, vê esse vídeo e baixa ele. Ele também está disponível na Educação Continuada do meu EZ, em vídeos para paciente. É muito legal você pegar e enviar esse vídeo para o seu paciente ou mostrar ele na consulta inicial, para lembrar todos os pontos importantes do credenciamento, do tratamento com alinhadores. Ok? Vamos repassar algumas das informações e como que eu falo bastante delas. Usar pelo menos 20 horas diárias. O sucesso dos alinhadores depende disso. Pacientes que usam menos que 15 horas por dia não terão sucesso esperado no tratamento. Como a gente já falou na última aula, isso é uma coisa que eu reflito muito com o meu paciente, que eu bato muito com o meu paciente. Pode botar a câmera em mim. A necessidade do uso, a assiduidade do uso é o principal ponto do tratamento. Quanto mais você usa os alinhadores, melhor vai ser o seu resultado. Então eu falo muito isso para ele, falo, cara, tem que usar. E às vezes eu nem falo muito esse negócio da hora, porque senão o cara vai ficar contando as horas ou não, e às vezes o cara, não, eu devo ter usado 20 horas, só que o cara às vezes não tem a menor noção, usou 15. Eu falo assim, cara, você vai usar o tempo todo. Você só vai tirar em 3 situações: para comer, para escovar os dentes e para consumir coisas quentes. Fora isso, alinhador na boca. Eu falo esse negócio de 15 horas, eu falo assim, cara, se você tiver um dia que você achou que você não usou o alinhador bem, se você passou umas 3, 4, 5 horas sem alinhador, use um dia a mais. Isso é uma excelente recomendação. Você, ia trocar o seu alinhador na terça. Foi lá, no domingo teve um churrascão, ficou o dia inteiro sem alinhador, pulou na piscina e tal, só colocou o alinhador para dormir. Em vez de trocar o alinhador na terça, troca o alinhador na quarta. Essa é uma boa recomendação que garante que o tratamento tem um bom andamento. Os alinhadores têm que ser trocados de 10 em 10 dias. E isso é uma recomendação geral, a gente fala mais disso no curso avançado, mas vai variar, 10 em 10 é a média, vai variar de acordo com o tipo de paciente. E os alinhadores têm que ser usados em sequência. Pode parecer uma coisa boba, mas tem muita gente que gosta de pular alinhador. O cara tá usando alinhador 3, colocou alinhador 4, não sentiu muita dor, quer saber, vou colocar logo 5. Bum, coloco 5. Obviamente não pode fazer isso, isso pode comprometer totalmente o andamento do tratamento. Eu sempre, na hora que eu recebo um paciente para uma consulta de reavaliação, uma consulta de acompanhamento, eu sempre vejo quanto foi a última consulta. Deu tempo dele usar todos os alinhadores? Não deu? Aí eu vou questionar ele, por que você já está no alinhador 5? Na minha conta você só podia estar no 4. E aí para você perceber isso, ok? Uma coisa que é muito bom você falar, quando o cara coloca o alinhador, ele vai sentir um pouco de dor. Eu gosto de botar assim, quanto de dor, Vitor? Eu falo assim, cara, as pessoas mais hipocondríacas que eu conheço, quando trocam de alinhador, gostam de tomar uma Novalgina. Esse é o ponto que eu gosto essa é a referência que eu dou para o meu paciente. Mas tem muito paciente meu que diz que não sente nada com o alinhador. Então, obviamente, vai variar aí dependendo de como está a resposta da pessoa e do limiar de dor. Mas é sempre bom explicar que quando ele troca o alinhador, ele sente algum incômodo no primeiro, algum incômodo no segundo dia, no terceiro bem menos, do quarto em diante não sente mais. O primeiro alinhador é o pior e às vezes nos outros tem algum alinhador que dói menos, outro alinhador que dói mais. Isso vai variar muito, depende da movimentação, ok? Uma boa dica, que por isso tem um cachorrinho dormindo aqui, é que o melhor momento para você começar o alinhador é antes de dormir.
Por quê? A gente fala isso bastante no curso avançado, mas o material do alinhador, ele é um material que perde muito das propriedades mecânicas dele com o tempo de uso. Então, quando você coloca o alinhador, você trocou o alinhador do 2 para o 3, o momento da troca é o melhor momento que aquele plástico está atuando, é onde ele está exercendo mais força sobre o dente. Então, se você troca um alinhador e o cara fica tirando e colocando esse alinhador logo depois, tipo, vou trocar o alinhador antes de tomar café, e aí fico 30 minutos, tiro, tomo café, e depois fico 1 hora para comer um pão depois. Enfim, nesse caso não é interessante. Porque, pô, você está perdendo aquele momento do alinhador que ele está com as melhores propriedades dele. Se você troca o alinhador antes de dormir, o cara acorda e o cara, pô, ele já passou 7, 8 horas aí de alinhador, o que já ele vai sentir uma dor bem atenuada. Então eu sempre pergunto pro meu paciente, eu falo, cara, você dorme fácil? Você tem dificuldade de dormir? Você chega na cama e apaga? Então troca o alinhador antes de dormir. Ok? E às vezes quando o paciente fala, pô, nossa, tá difícil de tirar e colocar, sempre acalma eles. Fala assim, cara, não tive nenhum paciente que não conseguiu tirar e colocar. Todo mundo dá um jeito. O cara vai se entender ali, pode ficar tranquilo. E o dia que coloca é o pior dia, é o dia que fica mais difícil de tirar e colocar. Depois, os dentes começam a ter certa mobilidade e o alinhador fica um pouquinho menos rígido. Então isso vai ajudar também na hora de tirar o plástico. Tirar o alinhador e colocar. Lembre-se, é sempre extremamente prejudicial você consumir alimentos, alimentos você não pode consumir nenhum, mas bebidas quentes ou fumar com alinhador na boca. Lembre-se, o alinhador é termoplástico. Se você induz calor sobre o alinhador, em vez dele ter a memória elástica que vai colocar o dente na posição, ele vai se distorcer e ele vai assumir a forma do dente. E aí a gente não vai ter sucesso na movimentação. Isso é muito importante de sempre lembrar o paciente. Perguntar se ele fuma, se ele bebe muito café e falar, tira o alinhador para fumar, senão você vai estragar o alinhador e você não vai perceber. Você só vai perceber 2 placas depois quando não encaixar. Uma outra pergunta que eu tenho muito é sobre bebidas escuras, se bebidas escuras podem pigmentar o alinhador. Olha, podem, sim, com certeza. Quanto mais coisa escura você beber, mais vai pigmentar o alinhador. Mas assim, a pigmentação é pouca. Por exemplo, quando eu estava fazendo meu tratamento de alinhador, eu tomava muito mate. Eu tomava quase 1,5 litro de mate por dia. Chegava no nosso 10º dia, o meu alinhador estava um pouquinho amarelo. Estava amarelo. Mas não me incomodava tanto. O que eu acho mais importante falar é assim, se você está num evento social, e você, por exemplo, vai tomar um vinho tinto, não é bom que você está de alinhador, por quê? Você toma o vinho tinto, toma alguma coisa, pode ser que esse material pigmentado ele entre o dente e o alinhador. Aí você fica tipo uma mancha escura no meio do dente, pô, com várias pessoas te olhando, e aí pode ser um pouquinho desagradável. Então, posso tomar coisa pigmentada no teu alinhador? Não deve, mas se você quiser, beleza, mas só quando você estiver sozinho, porque senão você pode ter uma situação social desconfortável. Ok? Lembre-se que a placa sempre tem que estar bem encaixada nos dentes. Isso é uma coisa que eu falo com o meu paciente. Não, pode botar em mim que eu vou explicar tudo que está ali no texto, mal dá para ler. A placa sempre tem que estar muito bem encaixada. E eu mostro isso pro meu paciente. Eu pego o espelho e eu falo aqui, ó. Tá vendo essa linha entre o dente e a placa? Tem que estar assim, ó, fininho, não tem que ter muito espaço. Se você vê que não tá bem encaixado, cara, pressiona, força a mão, morde o alinhador para você ver se isso aí encaixa. Se no meio do tratamento, a gente vai ver isso na aula seguinte, mas se no meio do tratamento eu sentir que não tá andando bem, eu dou uns sugadorzinhos, mordedores plásticos para ele forçar para diminuir essa linha. Eu sempre instruo ele, cara, se tu usou uns 4 dias, 3 dias e a placa não encaixou, fala comigo, me liga que a gente tem que ver isso aí. Show? Higienização do alinhador. O que eu falo pro cara? A higienização do alinhador ela tem que ser feita pelo menos 2 vezes por dia. De manhã, quando ele acorda, e à noite. Mas de forma geral, o que eu falo? Cara, toda vez que você for escovar o dente, escova o alinhador junto. Às vezes você tá na rua, é mais difícil, tem muita gente que pergunta isso. Vitor, toda vez que eu tirar, eu tenho que escovar para colocar de novo? Eu falo assim, olha, vamos supor, seguinte situação. Você tá na rua, você, trabalha no centro, aí você vai, tá lá trabalhando de manhã com o alinhador, desceu, tira o alinhador para almoçar, só que, você esqueceu sua escova de dente, você
você, pô, não vai só voltar para casa de noite, é melhor esse paciente lavar a boca com água, lavar o alinhador, colocar o alinhador de novo, do que ele ficar esse tempo todo sem o alinhador. Eu sempre instruo assim. Mas, idealmente, é sempre bom você, de manhã e de noite, você escovar o alinhador direitinho com a escova que você ganha no kit. Uma outra opção para fazer a limpeza, tem alguns tablets que você coloca, que eles são efervescentes, você coloca em água e você pode colocar. A Ortomood tem um chamado aparelho Clean, e se você quer saber, você pode usar Corega Tabs também, que é para limpar a dentadura. É a mesma coisa. Se a paciente for mais objetiva assim, com limpeza, querer mais limpar, você pode dar essa recomendação aí para eles, ok? Eu também sempre falo da lixazinha que vem no kit. Se o alinhador tiver alguma coisa incomodando, áspera, falo, ó, você pode usar lixa para tirar alguma aspereza, alguma coisa que esteja te incomodando. Se você não conseguir resolver, traz aqui que eu resolvo para você. Show? Gente, só para finalizar, vou falar sobre alguns casos complexos, quando a gente tem que colar botão e elástico, tá? Numa consulta inicial, pode ser necessário também em alguns casos complexos, mas é uma técnica bem simples de ser executada, não dá muito medo. O alinhador ele vai vir com um recortezinho aqui, que nem vocês estão vendo, e fica difícil de ver porque o alinhador é transparente, graças a Deus. E aqui vocês conseguem ver que tem um espaço faltando para a gente exatamente poder colocar esse botão. A gente faz o condicionamento ácido, vai preparar com adesivo, vai deixar ali pronto. Ali a gente está vendo um modelo, mas lembrando que a gente vai fazer isso em boca, então precisa estar com um campo isolado, bonitinho, sem água. Tem gente que fala, pô, não estou conseguindo colocar taxa, mas eu vou lá, ajudo o cara. Era só questão de manter um campo seco. Sempre tem que estar em mente. Depois que eu faço a polimerização do adesivo, eu vou colar o botão. Tem 3 tipos de botão no mercado. Quer dizer, tem mais, mas assim, basicamente é cerâmica, resina e metal. Eu gosto dos de resina nos anteriores e gosto de usar mais o de metal nos posteriores. O problema do resina é que às vezes ele quebra. Você não precisa passar nada no botão, eu coloco só a Z100 e deixo ela acomodada assim na base do botão. Ela tem uma micro retenção. Isso é uma dica importante. Encaixe o alinhador na boca do paciente para saber onde é que eu posso colocar o botão. Vou com uma pinça de algodão, coloco ali o botão na posição, faço uma leve pressão para dar uma escoadinha na resina que está ali na base, polimerizo. Depois que eu polimerizo, eu vou colocar um elástico, né? A gente sempre vai recomendar 3 tipos de elástico. 1/4, 3/16 ou 1/8. A Isaliner não recomenda, a gente basicamente faz tudo com esses 3 elásticos médios. Aqui no vídeo a gente tem a diferença entre cada um deles para vocês verem. E a gente vai usar cada um dependendo do tipo de movimento. Obviamente, a melhor forma de decidir isso é você ali no consultório com um medidor de força para saber exatamente quanto você quer aplicar. Mas depois que eu colo o botão, eu sempre uso o elástico e forço, empurro um pouco ele para saber que esse botão está bem colado. Porque às vezes ele pode ficar ali um pouquinho, deu 1, 2 dias, ele sai da boca do paciente. A gente vai usar esses botões para fazer mecânica de classe 2 e classe 3, ok? A gente vai usar para fazer mecânica de extrusão, tanto essa extrusão triangular, que eu chamo, quanto uma extrusão unitária, que a gente laça o dente pelo próprio alinhador. Também a gente tem esse elástico em box, que a gente usa muito para fechar a mordida posterior, é comum depois que termina um tratamento. A gente tem esse elástico que é indispensável em casos de descruzar mordidas cruzadas, a gente sempre vai usar, fica um pela vestibular de um dente e outro pela lingual de outro dente, dependendo de como a mordida está cruzada. E a gente também vai usar elásticos de binário de força. A gente também pode colocar um elástico corrente aí, que o paciente não necessariamente vai ficar colocando e tirando o elástico o tempo todo, ok? Bom, galera, hoje a aula se estendeu um pouco mais, mas bastante conteúdo aí. Espero que seja interessante, espero que vocês tenham gostado. Tem alguma dúvida? Isso quem decide é o dentista que está fazendo o tratamento. Por exemplo, a gente tem o padrão de sempre colocar o atáchimo no primeiro alinhador.
Mas, por exemplo, se o seu dentista preferir que a gente faça o attachment do segundo para o terceiro alinhador, isso pode ser programável. Basta que isso seja decidido antes da gente antes da gente começar a produção e não depois. Depois a gente tem que seguir à risca o que tiver decidido no relatório, ok? Mais alguma? Show de bola. Gente, só para lembrar, semana que vem a gente tem a aula 15 do bloco de alinhador, que durante o tratamento com alinhadores, o que eu devo saber? Problemas que podem acontecer no meio do tratamento com alinhadores são super importantes da gente mapear e da gente conseguir resolver, ok? Quem vai apresentar é a Renata, coordenadora do planejamento. E por hoje é só, pessoal. Daqui a gente já está terminando o bloco, já tem essa fase mais uma. E é basicamente isso. Agradeço a presença de todos. Até mais, uma boa noite.